Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo tutorial do CATIA. Nesse vídeo a gente vai ver algumas coisas relacionadas com vistas adicionais de peça, vistas interrompidas e também cortes, tá? Então a primeira peça que a gente vai tratar é esse tipo de peça aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes em como modelar as peças que vão aparecer nesses tutoriais hoje, né? Mas essa peça aqui, por exemplo, é fácil da gente modelar, basta extrudar, por exemplo, essa face lateral aqui nessa direção do eixo Y. Como que eu sei que é o eixo Y? Basta olhar aqui na direção do eixo Y. Depois a gente faz pockets para gerar tanto esse furo quadrado, né, quanto esse furo circular. E além disso também tem arredondamentos aqui. Mas o tópico da aula não é como gerar essa geometria, né, e sim o desenho bidimensional. Então vou abrir aqui o ambiente do drawing, né, do drafting, vou usar uma folha padrão A3 mesmo, e não vou me preocupar em inserir nem legenda, nem margem, tá, nem nada no background. O objetivo é ensinar vocês os comandos para gerar as vistas auxiliares e vista em corte. Então primeiro eu vou inserir aqui uma vista frontal da nossa peça, vou ir aqui na janela da peça, né? E aqui eu quero essa vista aqui como sendo a frontal, porque é uma das que passa mais informação sobre a peça. Então vou posicionar aqui, clicando fora da vista depois que eu posicionei, ele vai inserir a vista na peça. Esse texto eu vou deletar, geralmente esse texto a gente não insere no desenho, então vou deletar. E agora eu vou abrir as propriedades da vista, eu vou querer colocar linhas escondidas, linhas de centro, eixo, mas filetes eu não quero colocar. Eu não quero que fique a marca de filete, por exemplo, que tinha aparecendo aqui, tá ok? E agora vamos colocar vistas projetadas a partir dessa vista. Então vou clicar aqui em vista através de projeção. Aqui, ó, se eu colocar essa vista aqui, já dá para vocês perceberem, né? Esse elemento projetado aqui, por ele estar inclinado, ele não aparece, não dá para a gente interpretar direito o que está acontecendo aqui na peça. Então é por isso que a gente tem vistas auxiliares. Então, para gerar a vista auxiliar, aqui junto do comando aqui da vista frontal, da vista de projeção, a gente tem aqui, ó, vista auxiliar. É importante, quando a gente vai fazer a vista auxiliar, a vista a partir da qual a gente gera a vista auxiliar, ela esteja selecionada. Então, por exemplo, se eu quero gerar a vista a partir dessa vista frontal aqui, é importante a gente clicar com o botão direito e estar com a vista ativada. Como que eu sei se a vista está ativada? Essa caixinha que delimita a vista aqui tem que estar vermelha. Então, por exemplo, se eu quiser essa vista aqui, eu clico com o botão direito, clico em ativar a vista. Aí essa vista agora está ativada. Outra forma de ativar uma vista é dar um duplo clique. Tá vendo? E agora ficou vermelho depois que eu dei um duplo clique. Então nessa vista ativada, vamos gerar uma vista auxiliar. Então eu clico aqui. E aí agora, se a gente ler aqui na parte de baixo aqui da ferramenta, ó, a gente tem que selecionar um ponto de início ou uma linha reta, né, para definir a orientação. Então eu quero uma vista que esteja direcionada ao longo daqui, né, nessa direção aqui, que projete, por exemplo, esse elemento aqui ao longo dessa direção. Então vou selecionar esta aresta aqui, e agora eu posso clicar aqui em qualquer lugar, tá, só para definir onde que ele vai gerar a setinha. E aí eu posso arrastar, e aqui ele vai definir a minha vista auxiliar, tá ok? A vista auxiliar, geralmente a gente mantém o texto, é claro que a gente tem que editar esse texto, eu posso dar um duplo clique aqui, ó, e posso colocar, em vez de vista auxiliar, aqui dá para ver que ele não dá para eu editar, certo? Aqui é um elemento só, então a gente edita em outro lugar quando é um elemento só, tá? Já a escala aqui a gente pode colocar a escala em português e o número a gente não edita, a gente edita também em outro lugar. Onde que é esse lugar? A gente clica com o botão direito, vai em propriedades, e aqui tem informação. Não quero que apareça lá no texto, por exemplo, auxiliary view. A gente quer vista, apenas vista, por exemplo, vista A. Tá? E aí, dando um apply, dá para ver lá que aparece vista A, mas está junto, eu tenho que dar um espaço aqui depois do vista. Ó. Vista, espaço, fica vista, espaço A. Ok? E a escala, se a gente quiser mudar a escala aqui, né, basta mudar aqui que ele atualiza automaticamente o valor lá, tá ok? Ok, agora a gente já aprendeu aqui, né, como que a vista auxiliar funciona, dá para ver que ela está posicionada aqui ao longo da direção da projeção, como deve ser, né, mas pode haver casos, por exemplo, que por ficar sobreposto aqui, a gente não quer que essa vista aqui fique alinhada com a projeção.
Para a gente destravar isso, a gente pode clicar com o botão direito na vista, na caixinha da vista aqui, ó, e vir aqui, ó, em posicionamento da vista. A gente pode selecionar essa opção aqui, ó, para posicionar a vista de forma independente da vista de referência. Então, se eu clicar aqui, eu consigo arrastar minha vista para qualquer lugar e posicionar ela em outros lugares, tá? Geralmente, isso a gente faz em outros casos. No caso dessa peça aqui, não tem necessidade disso, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, clicando com o botão direito, posicionamento da vista, posicionar a acordo com a vista de referência. E aí ele vai voltar aqui e vai permitir que eu movimente a vista só ao longo da direção de projeção. Agora, não é interessante também ter esses elementos sobrepostos. Isso aqui não é adequado, né, do ponto de vista de desenho técnico. Então, para contornar essa situação, a gente pode esconder, né, fazer vista parcial. Isso no CATIA fica aqui em Clipping. E aqui a gente tem as opções, ó, de clipar a vista, clipar com um perfil. Qual que é a diferença desses dois? Esse aqui é circular, tá? E esse aqui a gente faz um desenho, né, do perfil que a gente clipa a vista, tá? Esse daqui é um quick, esse daqui também é um quick. Tem algumas diferençazinhas, mas não vou entrar em detalhes, tá? Então, para a gente fazer o clipping da vista, primeiro a gente tem que ativar a vista. Então, eu vou ativar essa vista auxiliar e aí vou fazer um clipping. No caso, eu vou fazer um clipping usando um perfil. Então, ó, vou selecionar, por exemplo, essa aresta. Vim aqui até essa aresta e aí eu tenho que fechar aqui um perfil que delimita a parte que eu quero clipar. Então, aqui está clipado, certo? E aqui, por padrão, é uma vista traço ponto. Mas de acordo com a regra da BNT, essa linha ela tem que ser uma linha sinuosa ou então uma linha zigue-zague, né? Então eu vou alterar aqui, ó, o tipo da linha para zigue-zague. Como que eu faço isso? Eu clico aqui com o botão direito, venho em propriedades, né? Eu dei um Alt e Enter rápido e seleciono aqui o tipo de linha zigue-zague. Agora, não é comum, geralmente é comum, né, que essa linha zigue-zague ultrapasse a fronteira dessa linha aqui, tá? Então, de repente, isso aqui não é a forma mais adequada. Então, a gente pode também, outra alternativa é esconder essa linha ou deletar ela. E usando as ferramentas de desenho que ficam escondidas aqui, ó, introduzir, por exemplo, um SP-Line, que seria uma linha que se diz sinuosa, né? Aqui, ó, para eliminar restrições, eu posso segurar Shift, tá? Então, segurando Shift, eu posiciono aqui do jeito que eu quiser. E aí, depois, para terminar aqui com esse dente, eu solto o Shift, clico aqui. Vou aqui onde não dá para eu clicar mais e dou um duplo clique que ele termina, tá ok? Então, aqui tem um exemplo da gente fazer uma linha sinuosa. Depois, com a SP-Line, a gente pode alterar a posição aqui e melhorar um pouquinho a linha sinuosa, tá? Certinho? Outra coisa importante quando a gente está fazendo a linha SP-Line ou qualquer linha aqui no drafting é essa opção aqui, ó, que fica aqui embaixo, que é essa Snap to Point. Se isso aqui tiver selecionado, geralmente aparece uma grade aqui atrás, que a gente pode habilitar ela aqui, ó, no Sketcher Grid, ó. E se essa opção tiver selecionada aqui do Snap to Point, o ponto vai ficar linkado automaticamente só nos pontos definidos nessa linha. Então, para eu fazer esse suave aqui com essa linha, pode ser que eu encontre problemas, tá? Então, às vezes a gente precisa desmarcar essa opção aqui, certo? E também, se quiser, aí depende da preferência de cada pessoa, desmarcar aqui também o grid, tá? Fica nessa ferramenta de opções aqui, tá? Tá, mas se eu não quiser fazer a linha pontilhada, né, como que eu faço, né? Se eu quiser, ó, a linha sinuosa, ou quiser usar a linha zigue-zague, como que eu faço para ele estender para fora da minha peça, né? Então, se eu quiser primeiro resetar alguma vista, né, a gente pode vir aqui no objeto e aqui tem uma opção aqui de restaurar propriedades. Restaurar propriedades, a gente pode restaurar aqui várias coisas que a gente alterou, né? Por exemplo, o que está escondido, cores, tipo de linha, espessura, né? E aí pode dar preview, que a gente vê como que volta, dá um OK. E aí aqui ele fala que eu preciso dar um update, né? Foi o aviso que ele deu. Deixa eu tentar fazer de novo aqui para mostrar melhor o aviso. Restaurar. Deletados, ok. Então aqui ele está falando que eu preciso atualizar a vista para ver minhas mudanças. Para atualizar, tem esse botãozinho aqui embaixo, ó.
atualizar a folha atual. Então, atualizei, ele voltou minha linha, tá? Se eu quiser retirar o clipping, a gente vem aqui e aqui tem o unclip, tá ok? Então, aqui a gente retira o clipping. E aí, então, vamos tentar fazer de forma que a linha zigue-zague fica fora da nossa peça. Para isso, a gente pode vir aqui no clipping e usar o quick clipping, por exemplo, tá ok? Então, aqui, ó, agora eu vou selecionar aqui de fora da minha peça e vou fazer o meu perfil aqui da parte que eu quero manter. O que fica dentro desse perfil que eu criei aqui fica mantido na peça, como vocês podem ver. E aí, depois, ó, a gente pode selecionar e deletar essas outras linhas adicionais, ou deletar ou esconder. E aí, novamente, a gente abre as propriedades da linha de interesse nosso e coloca ela como um zigue-zague. Aí fica pronto, tá ok? Então, esse aqui é um exemplo. Da mesma forma, a gente pode também fazer uma vista parcial nessa vista superior aqui, tá? E aí, da mesma forma, usando aqui o Quick Clipping, Profile, vou selecionar aqui, aqui, e fechar, fechou. Vou deletar essas outras linhas aqui. Em propriedades, alterar o tipo de linha para zigue-zague, ok. E aí aqui está pronto as nossas vistas. Agora restaria apenas a gente cotar, tá? Uma coisa que ficou faltando é nessa vista aqui, ó, a linha de chamada dessa vista A. Onde está essa linha de chamada? Ela está aqui, ó. E aí para a gente reposicionar essa vista de chamada aqui, ela não está muito legal aqui, né? Ela está passando por cima de uma aresta do nosso desenho e tudo mais. Não está legal. A gente pode dar um duplo clique e aí ele vai abrir esse outro ambiente aqui, ó, que tem essa dupla linha de chamada aqui. Dá para vocês verem que apenas essa setinha aqui é que está sendo mostrada. Então o nosso interesse é reposicionar onde que essa setinha aqui está. E aí a gente pode arrastar aqui livremente, certo? Dependendo se o Snap to Point aqui embaixo está posicionado, a gente também pode ter problemas, né? Aí a gente pode segurar Shift, que a gente consegue movimentar de forma mais livre, ou então a gente pode desmarcar aqui essa opção aqui do Snap to Point. Tá? Então a gente reposiciona aqui onde a gente quer. Por exemplo, aqui seria um lugar legal. A gente clica aqui na direita para sair desse ambiente de edição. Aí ele vai atualizar aqui, e aí como ele atualizou essa linha de chamada da vista, ele atualiza também as linhas aqui, ó. Então eu tenho que refazer aquele procedimento aqui para deletar essas linhas e também para alterar a propriedade da linha que a gente tinha modificado, tá ok? Então com isso a gente já viu agora, né, vocês já têm capacidade de gerar vistas auxiliares e também vistas parciais, tá ok? Vamos passar então para o nosso próximo exemplo. Vou fechar esse documento aqui, não quero salvar. Vou fechar também esse documento e abrir a outra peça segunda aqui, né? De vista interrompida. Que é um pouco diferente de vista parcial. Então essa peça aqui é uma viga relativamente longa, né? Então vamos gerar o desenho dela também. Essa peça aqui novamente também é uma peça simples de fazer, né? Basicamente um perfil I extrudado, né? Não tem segredo nenhum e não faz parte do que eu quero cobrir aqui nesse vídeo. Então abri o ambiente Drawing, não vou me preocupar novamente com margem nem com legenda. E vamos gerar uma vista frontal dessa peça. Então vou clicar aqui, frontal, vou ir na janela da minha peça e vou selecionar aqui esse plano aqui, por exemplo. Aí minha peça vai estar aqui, eu não quero que ela fique alinhada assim, eu posso rotacionar aqui minha peça. Ficou agora na orientação que eu quero, clico fora. E aí está posicionado do jeito que eu quero. Eu vou alterar a escala aqui, pelo menos para a peça caber um pouco melhor dentro da minha peça. Colocar 1:2. Aplicar, reduzir um pouco, certo? E mesmo assim dá para ver que a peça está muito comprida. Então a gente pode interromper essa peça aqui justamente por quê? Porque ela mantém, ela é contínua, né? E tem a mesma propriedade ao longo do comprimento. Então a gente pode interromper a peça aqui e eliminar parte dela. Deixa eu deletar esse texto, né? O texto não é necessário. E aí, para fazer isso, a gente tem esse comandinho aqui, que é uma vista quebrada, né? No caso, é uma vista interrompida em português, que é o termo. Então, clicando aqui, a gente tem que primeiro selecionar um ponto, né? Onde a gente vai
começar a quebrar. Então eu quero começar a quebrar, por exemplo, aqui, ó, certo? Então eu clico aqui, aí depois que a gente clica, a gente pode selecionar a direção que a gente vai quebrar arrastando o mouse. Eu quero quebrar nessa direção aqui. Então clico aqui e agora eu arrasto até a outra parte que eu quero quebrar. Então tudo compreendido entre essa primeira linha verde e essa segunda linha verde vai ser eliminado da peça. Então clico aqui e agora eu posso clicar fora na folha, né? Cliquei. E aí aqui está a nossa peça com a vista interrompida, tá certo? Se eu gerar uma cota agora, ó, só para vocês terem ideia, entre essas duas linhas, ele mostra a cota total da peça, certo? E não apenas considerando daqui até aqui com a interrupção. É como se ele eliminasse a interrupção para gerar a cota, tá? Isso aqui é a regra de desenho técnico, como tem que ser mesmo. E aqui, novamente, tem as regras das linhas de interrupção aqui, tá? Isso aqui tem que ser uma linha zigue-zague também. Então, eu venho aqui, linha zigue-zague, ok. E aqui está a interrupção, tá? Ou também, a outra opção, principalmente quando a gente está fazendo o desenho à mão livre, seria linha sinuosa, tá? Agora, para gerar a linha sinuosa aqui no computador é um pouco mais difícil. Então, relativamente simples, certo? Gerar vista interrompida. Então, essa peça era só isso que eu tinha para mostrar. Vamos passar para a próxima. Vou fechar o desenho e fechar a peça. Vou abrir o próximo arquivo. Então, o próximo arquivo seria uma peça com vista em detalhe, outro tipo de vista especial. Essa peça aqui é uma peça que vocês conhecem, foi uma peça que a gente fez um exercício em sala, né? Então, vou criar aqui um novo drawing, como eu fiz nos exemplos anteriores. Aqui está a nossa folha, vou criar uma vista frontal inicialmente. Vou ir na nossa peça. E a vista em detalhe vai ser essa a vista frontal vai ser essa vista aqui. Vou posicionar, a orientação está ok. Cliquei, gerou a vista. Vou alterar a escala da minha folha, porque minha pecinha está muito pequena ali na folha. Vou aumentar um pouco, vou colocar 5:1. Ok. Então aqui está a nossa peça. Vou deletar o texto. E aí, se a gente quiser cotar alguns elementos dessa peça aqui, ó, como tem uns elementos muito próximos aqui, pode ser interessante a gente colocar detalhes. Detalhes são porções do nosso desenho técnico que a gente aumenta a ampliação, né, na vista em específico, nessa vista auxiliar, né, de detalhe. Então, para criar detalhe, a gente tem essa ferramenta aqui, ó. A gente tem vista de detalhe usando um perfil. E aqui também, análogo ao que a gente tinha de clipping, né, tem um detalhe rápido e um detalhe usando perfil rápido também. Eu vou usar esta opção aqui. A diferença entre esses dois aqui, dá para ver mais ou menos na ferramenta. Esse daqui usa um círculo para criar um detalhe. Ó, deixa eu ilustrar isso aqui. Então eu clico para marcar o centro do círculo. Clicar aqui, e depois eu clico definir, e aí a gente arrasta e clica de fora para criar. Mas eu não quero usando um círculo, eu quero, por exemplo, usando um perfil, certo? Vamos ilustrar o outro procedimento. Então, aqui eu vou clicar aqui, vou descer mais ou menos até aqui, arrastar para cá, e aqui ele não está ilustrando ali para fechar. Vamos ver se ele vai ilustrar. Também não. Fechou. Cliquei fora. E aqui está a nossa vista. E aqui ela está com ampliação, ó, de 10:1. A escala da folha é 5:1 que eu defini anteriormente. Se eu quiser alterar a escala do detalhe, a gente vai nas propriedades dele. Aqui a gente pode alterar o nome, né? Detalhe, espaço A. Do aplicar, dá para ver que ele atualizou ali. A escala, por exemplo, eu quero 20:1. Amplio, certo? E ele atualiza automaticamente. Para editar o nome aqui, Scale, a gente abre aqui, coloca escala, sempre em português, certo? E aí aqui a gente pode colocar os nossos detalhes, tá? Uma coisa que eu comentei já em um tutorial passado é que linhas de fillet não devem aparecer, então aqui a gente tem que desmarcar, essas outras aqui a gente pode colocar, certo? Ok. E aqui no detalhe também. Marcar esse, desmarcar esse, ok. E aí aqui está nosso detalhe. E aí a gente pode também posicionar
chamada da vista de detalhe aqui. Aqui eu estou alterando ela sem pressionar nada no teclado, e dá para ver que a linha de chamada fica meio maluca e é difícil de posicionar onde a gente quer, né? Então, para melhorar a situação, a gente pode segurar a tecla Shift e arrastar o mouse, que a gente consegue um controle melhor. Essa setinha aqui também a gente pode encolher aqui, ó, onde que o A fica posicionado, certo? Depois está tudo certo, só soltar e está posicionado. Aqui a caixa de texto também, ó, a gente arrastando também pode ter problemas, é só segurar Shift e posicionar o texto onde a gente acha que fica melhor, tá? Bom, então vista de detalhe é isso. A gente pode gerar também mais vistas de detalhes. Por exemplo, se eu quiser fazer um detalhe nesse outro lado aqui, ó, para pegar esse furo, clico aqui e jogo para cá. Posso novamente abrir as configurações, detalhe, espaço B. Aqui agora ele já puxou as informações da vista frontal, dou um OK. E posso também mudar a escala aqui, por exemplo, para 20 para 1. OK. Certo? Então, esse é o exemplo de vistas de detalhe. Aqui também a linha de chamada a gente pode editar novamente. Shift. Opa, estou fazendo arte aqui no meu teclado. Posicionar aqui B. Clicando aqui para arrastar B. Certinho. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, aproveitando essa peça, é como inserir linha de simetria, né? Uma outra forma de inserir linha de simetria, no exercício em sala passada eu tinha ensinado para alguns alunos inserir linha de simetria desenhando uma linha, certo? E aqui talvez o exemplo não fique tão bom porque está coincidente com o eixo vertical aqui, mas dá para ver a linha aqui, né? Desenhei a linha. Vai nas propriedades e seleciona aqui traço ponto fina, que é o que a regra determina. Então aqui está a nossa linha de simetria dessa peça, por exemplo. Embora essa peça não seja simétrica justamente por conta desse furo, certo? Não deveria ter uma linha de simetria nessa peça. Mas só para ilustrar o conceito. Então essa é uma forma de fazer, né? Outra forma de fazer é utilizar uma ferramenta que fica escondida aqui, ó, nesse símbolozinho de marca de centro, que é esse Axis Line. Clicando nesse símbolozinho, a gente pode selecionar uma linha que a gente quer e a outra linha que é simétrica a essa linha. E aí o CATIA gera para a gente uma linha de simetria já automática entre essas duas linhas. Agora, uma coisa importante é que nem sempre a linha de simetria que a gente quer está definida ao longo de todo o comprimento da nossa peça. Então, para editar essa linha de simetria aqui, a gente pode arrastar, e aí vejam que os dois pontos da linha se movem de maneira simétrica, né? Mas se eu quiser alterar um de forma independente, eu posso segurar a tecla Ctrl, e eu consigo arrastar um ponto só da minha linha de forma independente, tá ok? Isso pode ser útil em algumas situações, então é por isso que eu estou passando essa dica para vocês, tá? Bom, então acho que dessa peça tá ok, a gente já explorou vista de detalhe, vamos para a nossa próxima peça. Então vou fechar esse desenho, fechar essa peça, só para organizar o meu ambiente no CATIA. Vou abrir agora a nossa peça 4, para ilustrar o ambiente de corte. Então, abri minha peça, essa daqui é a peça da vez, certo? É uma peça um pouco mais complicada de fazer o desenho, né? Mas dá para fazer usando Extrude, que é o pad, né? Pocket também, Shaft para gerar esse furo também, ou então usando Pocket também. Que mais? Basicamente isso, né? Tem arredondamento aqui também, mas é uma peça relativamente simples, né? Mas comparado com as anteriores, um pouco mais complicado. Então vou abrir aqui um novo arquivo de desenho, Drawing. Vou manter minha folha da mesma dimensão. Não vou me preocupar novamente nem com margem, nem com legenda. E vamos inserir aqui a nossa vista frontal. Então vou voltar lá na nossa peça. E a vista frontal que eu quero vai ser qual, hein? Vai ser essa daqui mesmo. A vista frontal é geralmente a que passa mais informação sobre a nossa peça, tá? Então essa daqui para essa peça é a que passa mais informação. Agora eu quero rotacionar essa peça aqui, tá? Eu quero deixar a orientação dela aqui assim para gerar minha vista. É só uma questão de preferência para facilitar os cortes que eu vou fazer nessa peça depois, tá?
Então, vou clicar aqui. Tá ok. E vou alterar para minha folha. Então, para alterar a escala da folha inteira e de todas as listas que vão ser geradas, eu clico aqui no Sheet e vou nas propriedades e posso alterar a escala aqui. Vou colocar 1 para 2. Dou um ok. Tá ok. Vou deletar aqui nosso texto. E vou adicionar aqui eixo, linha de centro e retirar fillet. Linhas escondidas eu não quero mostrar dessa vez, tá? Então tá ok. Agora vamos gerar então cortes, né? Cortes fica logo abaixo aqui de onde a gente gera a vista frontal. Que tá aqui, ó. Uma seção, vista de corte em seção, né? Então vou clicar aqui e gerar nosso primeiro corte. Se eu quiser um elemento, se eu tiver algum elemento circular, por exemplo, a gente pode clicar no elemento circular, que ele posiciona automaticamente a linha de corte para passar no centro desse elemento circular, tá? Então vou fazer um corte ao longo dessa direção aqui, ó. Cliquei. Se eu continuar arrastando, ó, ele pode gerar mais segmentos. Agora, se eu quiser terminar o corte que eu estou fazendo, eu venho aqui onde ele não aceita entradas e dou um duplo clique. Dei um duplo clique e agora eu estou livre para posicionar essa vista de corte, certo? Então eu quero posicionar a vista de corte aqui embaixo ou aqui em cima, eu posso escolher, tá? Vou posicionar ela aqui embaixo. Na hora que eu estou satisfeito, eu clico com o botão esquerdo do mouse, cliquei. E aqui tem a nossa vista de corte dessa seção AA aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, mas as setinhas dessa vista de corte aqui, elas estão muito pequenas, tá? Isso é por conta da escala que a gente aplicou no desenho da folha. Para eu alterar o tamanho dessa setinha, eu posso selecionar o elemento em propriedades. E aqui, ó, tem essa opção aqui, ó, de que o tamanho não dependa no tamanho da vista. Fica aqui no callout, na linha de chamada do corte, né? Então eu vou clicar aqui e aqui tem várias outras propriedades, né, de como a gente pode definir essa linha de chamada, tá? No caso, a vista de corte aqui, ele já está no padrão ABNT como tem que ser. Então, deu para perceber que essas linhas aqui assumiram um tamanho maior como tem que ser. E aqui ele vem com a informação aqui, ó, Section View AA, certo? É só clicar aqui na vista, vou em propriedades, e aqui eu vou alterar seção. E aqui o ID é A, ele já puxa o AA. Vou dar um aplicar. Aqui falta um espaço, vou dar espaço, aplicar. E aqui está seção AA. Aí aqui ele dá a escala, né? Mas a escala, nesse caso aqui, como é a mesma da vista principal e da folha, não precisa colocar, fica só seção AA. E a gente pode reposicionar o texto aqui de forma independente, certo? Então esse é um exemplo de vista de corte. Outro exemplo de corte que a gente pode fazer, né? E que é necessário nessa peça, para cotar, por exemplo, por que a gente precisa, né, de cortes nessa peça? Porque a gente não pode cotar elementos invisíveis. Se a gente fizer uma vista superior dessa peça, e deixa eu fazer isso para vocês verem, fazer uma vista projetada aqui, né? No caso seria uma vista inferior. Dá para vocês verem que não aparecem, por exemplo, esse cara aqui, né? Tudo bem que a altura, né, é a mesma aqui, né? Mas é bom ver esse detalhe aqui, como que a peça é aqui dentro, no caso do elemento bidimensional. Lá na perspectiva isso fica relativamente claro, mas no desenho técnico não necessariamente. Então, para conseguir visualizar esses detalhes, é importante ter o corte. Agora, no caso desses furos aqui, ó, só por essa vista a gente não sabe se esse furo é passante ou se ele é cego, né? Uma linha invisível poderia solucionar esse problema, mas o corte é mais indicado para a gente conseguir ver esse tipo de informação. E para mostrar esse furo aqui e esse furo central, a gente pode fazer um corte só em múltiplos planos, né? Para fazer isso a gente usa a mesma ferramenta, né? Então, ó, eu posso selecionar esse elemento circular, ele vai gerar uma linha, né, de corte que passa pelo centro do meu furo, e aí eu vou continuar aqui para baixo. Eu clico aqui onde eu quero interromper esse plano, arrasto para começar um novo plano aqui, ó, passando, por exemplo, nesse furo central. Terminei esse plano, clico de novo, e aí eu vou começar um novo plano para passar, por exemplo, nesse outro furo aqui.
Eu vou vir aqui até o fim da minha vista, cliquei. Agora eu não quero mais nenhum plano, né? Volto aqui, dou um duplo clique. E agora eu arrasto para posicionar a minha vista em corte. Quero posicionar ela daqui. Cliquei. Gerou uma vista em seção BB, né? Tem a informação da escala. Vou entrar aqui nas propriedades da linha de chamada novamente para colocar ela como não dependente na escala. Dou um OK, certo? Aqui eu vou chegar isso aqui um pouquinho para cima. Chegar isso aqui um pouquinho para baixo. Certo? E aqui vou editar aqui em propriedades novamente. Seção, espaço B. OK. Vou vir aqui, não quero escala. OK. E aqui a gente tem essa peça aqui com duas vistas em corte, né? Uma aqui nessa lateral e uma outra aqui embaixo. E novamente aqui, ó, essa vista aqui ela está posicionada ao longo da projeção do corte, né? Mas também é possível vir aqui em posição e posicionar ela de forma independente, né? Em qualquer posição da folha que a gente queira, tá? E sempre também retornar aqui para posicionar de acordo com a projeção, tá? Bom, então de corte em vários planos ou total, é esse o procedimento. Agora, se a gente quiser fazer um corte parcial, é outro procedimento. E para isso eu vou abrir uma outra peça para ilustrar, né? Então, eu vou vir aqui em abrir. Corte parcial. Abrir. Essa peça aqui é uma peça que vocês já conhecem. É uma peça que a gente fez para avaliar o conhecimento de vocês no exercício em sala também. A gente pode gerar ela usando shaft, chanfro, arredondamento, né, e algumas outras ferramentas. Vou vir aqui em novo, drawing, OK. Vou inserir a vista frontal daquela peça. Vou mudar para a janela da peça. Selecionar esse plano aqui como o plano da vista frontal. Tirar o zoom, posicionar aqui, posicionei, estou satisfeito. Vou alterar a escala da minha folha, vim aqui, colocar 2:1, OK. Vou vir aqui também, acabei me esquecendo, nessa vista, colocar linha de centro, eixo e rosca, se eu quiser. Por exemplo, essa minha peça tem rosca, e vou desmarcar a fillet, OK. Vou deletar aqui vista frontal. E agora a gente sabe que tem um furo aqui central, né? Eu vou, inclusive, marcar aqui linhas invisíveis que dá pra gente ver aqui, ó. Tem um furo central. E aí, acredito que a única forma de cotar esse furo é realizando um corte nessa peça. Agora eu não quero fazer um corte total, né? Geralmente não é adequado fazer um corte total na vista frontal, então eu vou fazer um corte parcial. E aí, para fazer o corte parcial, a gente vem aqui onde a gente tinha vista quebrada, tem essa opção aqui de breakout, tá? Que é realmente o corte parcial. Então, aí a gente tem que selecionar um primeiro ponto e gerar um perfil para esse corte parcial. Então, eu vou clicar aqui de fora, vou segurar Shift para ficar melhor e vou clicando aqui, né, para até fazer esse perfil do corte parcial. Então, aqui é tudo que está dentro desse perfil que eu criar é que vai ser mostrado em corte parcial. Depois que eu fecho o perfil aqui, eu fechei o perfil, o CATIA, né, me mostra aqui uma setinha verde, que é de que lado a gente vai ver a peça. E esse elemento aqui, ó, marrom, é o plano onde a gente vai cortar, tá? No caso da peça circular, como essa, geralmente ele vai passar já no centro da peça, né? Mas a gente pode selecionar elementos de referência, inclusive na janela da peça, para posicionar onde esse corte vai, onde esse plano aqui vai passar na nossa peça. E a gente tem que definir um elemento de referência e uma profundidade. Por exemplo, a gente poderia definir uma face, né? E no caso da face seria melhor uma face plana, né? E não uma superfície cilíndrica como essa daqui. E aí definir a profundidade a partir daquela face plana para posicionar
o plano, ou então também passando por algum furo, alguma coisa assim, tá? Aqui já está posicionado ok, então eu vou dar um ok. E aí aqui dá para a gente ver o corte parcial, certo? Agora no corte parcial dá para ver que ele inseriu aqui algumas linhas invisíveis. Isso não é adequado, então vou esconder aqui as linhas invisíveis. E aqui está o nosso corte parcial. É relativamente simples de fazer depois que a gente conhece, tá? Agora, também a gente pode gerar vistas em detalhe, né, de uma região que está cortada, por exemplo, né? Às vezes pode ser o caso. Para fazer isso, a gente vem aqui, eu vou criar uma vista em detalhe circular aqui mesmo, então eu vou, por exemplo, se eu quisesse mostrar melhor essa região aqui desse sangramento na peça, né? Vou clicar aqui, definir meu círculo, definir, e aí vou arrastar aqui para posicionar, vou posicionar daqui. E aí aqui dá para ver que ele já trouxe, né, o corte para a minha vista de detalhe. No meu caso aqui, eu acredito que tem uma opção já marcada. Então vou deletar aqui, vou checar aqui se tem uma opção marcada aqui nas opções do CATIA. Aqui Mechanical Design, Drafting. Se eu não me engano, em View, Generation, Layout. Em Layout. Aqui já tem essa opçãozinha marcada aqui, ó, de propagação de especificações de vistas quebradas e breakouts, né? Por padrão, isso aqui fica desmarcado, tá? Então vou desmarcar aqui o meu, só para ilustrar o que vai acontecer com vocês. E não precisa marcar, tá? Tem uma outra forma de fazer. Então vou clicar aqui de novo em vista de detalhe, gerar aqui meu detalhe novamente, posicioná-lo, e aí olha o que acontece. Tem um detalhe aqui, né, em uma vista que está cortada, mas o detalhe, ó, ele não está cortado, tá? Isso é errôneo, né, porque o detalhe está mostrando alguma coisa cortada, mas no fim o detalhe não está cortado. Então, para corrigir isso, a gente pode ou marcar aquela opção que eu acabei desmarcando no meu, ou então uma forma mais simples é clicar aqui na vista, né, com o botão direito, e aqui vir no objeto, e aqui dentro da propriedade do objeto da vista frontal, ou de qualquer outra vista, né, tem uma que tiver um breakout, a gente pode aplicar o breakout a alguma outra coisa, que é essa opção aqui. Então eu clico aqui, né, e lá embaixo dá pra gente ver que ele está pedindo para a gente selecionar a vista em que a gente quer aplicar esse breakout. Então eu vou selecionar essa vista, e aí ele propagou o breakout para a vista do detalhe, tá ok? Bom, então, para essa peça é isso, como gerar uma vista em breakout, relativamente simples, né, um corte parcial, tá ok? Vou fechar essa peça e vamos agora para o nosso último caso aqui, né, que eu quero ilustrar para vocês, que é uma peça que tem um elemento que no corte o elemento não pode aparecer. Isso aqui é uma roda, né, com alguns reforçadores, né, alguns braços aqui na roda, que são esses elementos aqui, né. Então tem 4 deles, né. Então quando a gente faz um corte para ilustrar a seção transversal dessa roda, esses elementos aqui e reforçadores também, ou então em montagens de conjunto, que acontece muito, parafusos, porcas, esse tipo de elemento não é cortado, tá? No caso de montagens é um pouco diferente. Agora uma roda dessa daqui, eu vou ilustrar para vocês, vou criar aqui um novo arquivo de desenho, né? Vou deixar minha folha como estava nos exemplos anteriores, novamente não vou me preocupar nem com legenda nem com margem, vou gerar a vista frontal. Vou ir lá na minha peça, e vamos gerar a vista frontal. Então, vou gerar a vista frontal desta forma. Vou clicar de fora, vou ajustar aqui a escala, tá? Então, escala aqui 1:5, eu acho que fica melhor. Isso aí, ficou legal. Vou deletar o texto aqui. Vou entrar nas propriedades da vista e colocar eixo, linha de centro, retirar fillet. Tá ok? Não quero mostrar a linha invisível. Então aqui está a nossa peça e eu quero mostrar a seção transversal. Então vou fazer um corte completo aqui, né? Para mostrar a seção rebatida aqui na direita. Então vou vir aqui na ferramenta de corte. Vou selecionar essa superfície circular, passando ali por baixo. Vou tentar selecionar relativamente simétrico aqui. Selecionei, dei um duplo clique e aí vou posicionar de cá o corte.
Então, ó, por padrão, o que o CATIA faz? Ele corta a seção transversal inteira da peça, tá? Mas de acordo com regras de desenho, né, convenção, o que acontece? É comum, né, não cortar braços de rodas nem alguns outros elementos, como reforçadores, tá? E aí a gente tem que dar uma contornada na situação, tá? E aí como que a gente pode contornar essa situação? A gente vem na vista de corte, e aí o que a gente vai fazer? A gente deleta essa rachura aqui que está mostrando o corte, tá? E aí a gente vai delimitar a área aqui que não tem que ser cortada, usando o elemento de construção. Então, para desenhar nessa vista, primeiro eu tenho que ativar essa vista. Ativei a vista, a caixinha ficou destacada em vermelho. E eu vou desenhar aqui. Então, vou dar um zoom aqui, ó. E vou criar uma linha delimitando aqui essa parte. Criar outra linha delimitando essa parte. E a mesma coisa no braço que aparece aqui na parte de baixo. Mais outra linha. Aqui até aqui. Tá ok. Então, para essa vista, o corte tem que aparecer só aqui, ó, nessa parte aqui de cima, essa parte aqui do meio, essa parte aqui do meio e essa parte aqui de baixo. Onde tem esses braços aqui da roda, ó, não deve aparecer rachura, tá? Porque é um elemento fino e esses elementos finos não são cortados, tá? E aí, para aplicar a rachura novamente, o que a gente tem que fazer é vir aqui nessa ferramenta que tem aqui, ó, criar uma área preenchida. Então, basta clicar aqui e aí a gente vai colocar o mouse em cima da região que a gente quer preencher. Então, coloco o mouse aqui dentro, dou um clique com o mouse esquerdo, e aí está criada a nossa rachura naquela área, certo? Se eu quiser rachurar ou preencher várias áreas, dou um duplo clique aqui, seleciono essa área, seleciono essa área e seleciono essa área. Tá ok? Pressiono um ESC para sair, e aí está definida a nossa seção em corte aqui, obedecendo às regras usuais de desenho, que elementos finos não são cortados, tá? Bom, então com isso eu termino esse tutorial, espero que vocês gostem, né, e pratiquem para se familiarizar com os comandos, tá ok? Bom, então até a próxima, pessoal, fiquem nessa!